Você já para pensar o porquê que quando você recebe essas listas e mais listas de leituras, de livros, livros clássicos, livros que formaram grandes homens, livros que seu professor leu e se formou muito bem, já parou para pensar por que que quando você lê esses livros, eles não são assim tão bem degustados ou porque esses livros não servem para você? No fim das contas, ela é a razão do porquê você não lê. Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. Neste canal eu falo sobre boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero tratar sobre esse assunto da lista de livros que nós fazemos, lista de leituras que nós fazemos para poder nos formar. Antes de tudo, peço que você se inscreva aqui neste canal, porque mais da metade das pessoas que acompanham esse canal não são inscritas. Então, se você se inscrever, você me ajudará imensamente e assim eu também posso ajudar você de algum modo. Não custa nada, rapidamente você clica aí e se inscreve no canal. Bom, eu quero falar um pouco sobre esse assunto, né? Porque algumas pessoas, né, não conseguem assim ter uma certa noção do que começar a ler é natural ao começar a via de estudos, né? Todos nós passamos por isso, de algum modo. Eu passei por isso, certamente. Você que encontrou esse vídeo deve estar passando por isso. Frequentemente nos pegamos na situação de que, nossa, nesse momento, né, eu leio o quê? Ou ainda, quando eu estou começando a formar uma via de estudos, formar esse hábito de estudar cotidianamente, eu não sei bem o que ler. Isso é totalmente normal, porque ao iniciar algo novo, nós precisamos aprender a fazer essa coisa nova. E isso leva tempo. É mais que normal nós procurarmos sanar essas coisas procurando quem já trilhou o caminho de algum modo, quem já está um pouco mais à frente. É totalmente natural, não é? É assim que se dá o processo de aprendizado. Então, aí, nesse momento de estudos, né, que nós temos, que nós começamos a querer trilhar uma jornada de estudos, nós nos deparamos aí, se nós pesquisarmos na internet, né, os 100 livros mais importantes, né, aquele livro do Mortimer Adler, que já fiz um vídeo aqui no canal sobre o assunto. Eu acho que tá aqui, né, esse livro aqui do Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse livro aqui realmente é muito bom mesmo. Tem alguns defeitos, claro, mas assim, já nos dá um panorama geral sobre como ler, e muitos de nós, em razão da deficiência da formação que nós tivemos, do sistema educacional que nós vivemos, nós não sabemos ler direito, não é? É, a porcentagem de analfabetos funcionais sobe cada vez mais. E no fim das contas, todos nós já fomos, né? Se você não foi, parabéns, mas quase que a maioria das pessoas, os brasileiros, foram em algum momento analfabetos funcionais. Então esse livro realmente ajuda muito, né, a nós termos algumas técnicas de leitura, algumas coisas que vão nos ajudar no início, e também nos dá uma lista ali de 100 livros, se não me engano, já faz algum tempo que li, então não recordo direito, mas ele dá uma lista ali de livros ao final, para nós termos uma formação geral, né? E dali nós encontramos uma lista. Às vezes um professor ou outro vai apresentar também uma lista, e nós vamos buscar seguir essas listas. Então são listas variadas, listas e mais listas que nos aparecem, mas que ao mesmo tempo faz com que seja mais clara a nossa falta de constância em seguir essa lista. Cada vez mais que nos deparamos com uma lista nova, queremos seguir essa lista, queremos completar, né, aquelas leituras de literatura, de história, de filosofia, não é? E nos deparamos com a nossa falta de constância, a nossa fraqueza, não é? Em seguir essa lista e, no fim das contas, concluir essa lista. O que acontece é que nós não temos constância para poder seguir essas listas, porque, no fim das contas, não encontramos aí um interesse pessoal, um interesse genuíno, porque as listas de leituras, elas de fato são importantes, é algo bom porque direciona de algum modo, mas de nada adianta eu ter uma lista que não possui nenhum livro ali do meu interesse. Agora entramos num dilema, não é? Porque no início, quando nós vamos começar a estudar, nós não sabemos muito bem o que ler. E ao mesmo tempo recebemos, muitas das vezes, listas de leituras que acaba que nos causam certo
desgosto, né, com o estudo, porque como que estudamos forçado aquelas matérias, aqueles assuntos. Então, achamos que temos um problema, né? Que nós não nascemos para estudar, né? Mas não é bem assim. Na verdade, a lista de leitura, a lista de livros que nós devemos fazer, elas devem partir do interesse pessoal, certo? Do interesse pessoal, o interesse real, genuíno acerca de uma matéria. E mesmo que eu não leia muitos livros, ou que eu não tenha muito conhecimento sobre livros, eu posso ter noção dos meus interesses a partir da reflexão, a partir do exame de minha própria alma, para poder, assim, saber o que eu devo estudar. Quais são meus interesses pessoais, meus interesses genuínos, realmente, para que eu possa buscar uma boa formação, aquilo que vai preencher, que vai satisfazer a minha alma. Então, essa é uma pergunta fundamental, não é? É que nós, quando vamos nos analisando aos poucos, vamos percebendo que nós temos duas coisas, né, de ser levado em consideração ao formar uma lista de livros para ler. A primeira delas é que à medida que nós vamos nos examinando, algumas coisas vão aparecendo para nós, vão ficando mais claras. Nós percebemos que nós precisamos estudar para poder compreender coisas que são perturbações nossas mesmo, né? Questões pessoais. No fim das contas, são as questões fundamentais, as questões que são importantes para nós, questões que estão no íntimo de nossa alma, e são questões, problemas de ordem especulativa. E nós devemos buscar sanar isso. E aí, no momento que nós nos deparamos, não é, com essa questão que nos é cara, com essa questão que realmente possuímos um interesse genuíno, que nós temos aí um espanto, porque de fato nós nos deparamos com a nossa ignorância, não conseguimos responder aquela pergunta, não é, a qual chegamos. Então percebemos a nossa ignorância. E aí nós temos esse espanto, não é? Esse momento de espanto que ao mesmo tempo é um estímulo para que nós busquemos sanar essas dúvidas, para que nós busquemos responder essas questões fundamentais de ordem interior. E nesse processo nós vamos nos deparando com alguns problemas, não é? Já eu retorno para essas questões fundamentais, mas nós vamos nos deparando com as falhas formativas que nós temos, não é? E isso faz parte dos estudos, né? Por exemplo, eu quando estava fazendo o meu TCC, ou quando estava fazendo o meu projeto de iniciação científica, eu estudei dois assuntos, na verdade, né? No TCC, eu procurei estudar a educação em Santo Tomás de Aquino. Então, eu li o seu texto principal sobre o assunto, que é a questão 11 do De Veritate, que foi o De Magistro, né? Que faz parte desse livro aqui, né? São as questões disputadas sobre a verdade. Então, aqui, nós temos essa questão número 11, e eu busquei compreender esse texto. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava, né, à medida que eu fui lendo o texto, eu precisei ir para outras coisas. Buscar a noção de educação para Santo Tomás, buscar coisa que eu não sabia, né? Buscar entender, compreender mais profundamente a razão dele apresentar essas questões no modo da questão disputada. Enfim, várias coisas, inclusive recorrer ao próprio latim. Então, comecei a perceber que eu tinha defeitos de falhas formativas, né? Ou seja, eu não tinha uma suficiência, né? Eu não tinha a completude do conhecimento para poder resolver esse meu problema. Assim também se deu com o meu PIBIC, não é? Quando eu comecei a fazer, que foi o primeiro que eu TCC. Mas lá eu percebi, quando eu estudei história da abstração, que eu precisava recorrer a textos de Santo Tomás em latim, porque está mais precisas as coisas. Precisei recorrer a textos em espanhol, né, do padre Álvaro Calderón. Enfim, diversas coisas vão surgindo e nós vamos percebendo que temos falhas formativas e isso faz parte do aprendizado, isso faz parte dos estudos. Então, é nesse momento que nós vamos percebendo que existem, né, em razão dos interesses e problemas pessoais, essas falhas formativas. E nós vamos aos poucos
buscar sanar essas coisas para poder chegar a um conhecimento adequado acerca de uma questão que nós temos, acerca das questões fundamentais. Claro, com o tempo nós vamos percebendo, mesmo que aprofundando, né, a modo que vamos aprofundando um texto, um artigo, um livro, vamos estudando várias coisas, vamos aprofundando aquele assunto, e aí nós vamos percebendo que, no fim das contas, é algo muito profundo, né? Em termos qualitativos, nunca é satisfatório, né? Nunca é satisfatório, mas nós temos que dar um tempo, né, em certas coisas e passar para outra, e depois revisitar aquelas questões, enfim, por aí vai. Então, essa é a primeira coisa, né? São as falhas formativas, as questões fundamentais que já retornam para ela. Isso é muito importante ter em mente. Quanto às questões fundamentais, ela vai tratar, à medida que nós vamos encontrando essas questões fundamentais, ela mesma vai tratar da organização da lista de livros que nós devemos ler. A partir dessas questões fundamentais, nós vamos, partindo delas, buscar formar uma lista de livros para ler. Isso é importantíssimo, sobretudo para quem já é adulto e já tem uma área de formação específica, sei lá, é médico, é advogado, né? É eletricista, enfim, sei lá, qualquer coisa, né? É historiador e não quer estudar especificamente aquela área, não é, sei lá, filosofia, por exemplo, né? Eu não quero estudar filosofia para me dedicar a uma vida intelectual de filosofia, não. Eu quero estudar para poder ter uma noção geral, porque eu sei que é importante e isso vai me ajudar de algum modo. Mas eu não posso me dedicar a isso, né? Eu, no caso, me dedico a isso. Mas há pessoas que não. Então é muito difícil nós entendendo essa situação, né? É muito difícil com que nós busquemos uma formação desde o início, desde os rudimentos, né? Por exemplo, né, começando a partir da ordem das disciplinas, né? É algo muito difícil de ser feito, porque o foco da pessoa não é a filosofia. Então, para ela, sim, claro, é preciso que a pessoa tenha uma noção geral, né, universal do conhecimento e saiba que todas as coisas vão se interligar. Mas é impossível que essa pessoa busque uma formação seguindo a ordem das disciplinas e, portanto, né, gramática, lógica, estudando física, estudando psicologia, metafísica, né, matemática anterior, né, essas coisas, enfim, é impossível buscar essa formação, né? Por fim, terminar em teologia. Não dá. A pessoa não vai se dedicar a isso. Então é mais fácil para ela buscar sanar essas questões fundamentais. Sobretudo para quem já é mais velho, não é? E já tem uma área específica para atuar. Pelo menos eu penso assim. E até talvez para poder começar a formação de algum modo e começar a adquirir um gosto intelectual, é natural que a pessoa comece por essas questões fundamentais. Porque se ela se deparar de cara que existe um projeto a ser seguido, ela deve começar necessariamente, né, por gramática e lógica, ela vai estancar. Fora que há aquelas pessoas que pensam, não, tenho que dominar toda a gramática, tenho que dominar toda a lógica para depois avançar, né? Isso não faz sentido. Nós vamos aprender aos poucos, né, de maneira circular, cada conhecimento vai complementando o outro e devemos avançar aos poucos, né, de um para outro, e depois retornar para as questões de gramática, de lógica, de física, e assim vai, e assim vamos aprendendo. Mas essas questões fundamentais, elas organizam o nosso estudo. Elas nos apresentam os livros que devemos buscar as respostas. Então, por exemplo, se eu quero estudar sobre, sei lá, sobre história do Brasil, eu tenho que buscar os livros, quais são, né, esses livros, né, os melhores autores. Então, eu vou me deparar com vários autores, tenho que fazer uma análise deles, né, ver direitinho qual autor é melhor que o outro, e então ir aprofundando, né, aos poucos. Isso é natural. E nesse processo vou ver as minhas deficiências. Vou precisar, de repente, né, se eu não sou da língua, se eu não sei, né, se eu sou estrangeiro, não sei um português, e quero estudar a história do Brasil, vou precisar aprender o português, e por aí vai. Mas, para que tudo isso aconteça, para que a gente consiga, não é, compreender melhor essas questões, que a gente consiga aproveitar o momento que nós temos para poder estudar as coisas corretas,
estudar as coisas que não são necessárias realmente, nós, para poder chegarmos nessas questões fundamentais, precisamos, no fim das contas, de um exame interior. De um exame interior. Porque esse exame interior é justamente o quê? A percepção do drama da nossa alma. É a percepção do drama da nossa alma. E esse drama da alma, ele pode ser duplo, pode ser um drama intelectual ou pode ser um drama moral. Pode ser que eu tenha que estudar, sei lá, eu tenho que estudar a ética a Nicômaco de Aristóteles para poder me orientar melhor na vida. E Aristóteles aqui dá ensinamentos perenes, né, maravilhosos, realmente. Então pode ser que eu tenha que estudar a ética Nicômaco de Aristóteles para aprender questões que são de ordem especulativa, mas que vão reverberar muito mais na prática, são questões muito mais de ordem prática, da ciência prática, da ética teológica. Então, essas coisas são importantes, né? Existem problemas de ordem intelectual e problemas de ordem moral. Mas para que eu possa ter ciência desses problemas, para que eu possa compreender realmente o drama da minha alma, eu preciso parar para poder refletir. Se nós não refletirmos, nós não vamos saber qual questão nos inquieta. É como que vivemos como um gado, né? Deixa a vida me levar, né? Então, assim, isso não faz sentido. Somos seres racionais, né? Temos que parar um pouco para poder estudar. E à medida que nós vamos respondendo a essas questões fundamentais, vamos, naturalmente, desenvolvendo bons hábitos. Bons hábitos. Mas não só isso, vamos perseverando nesses hábitos, porque compreendemos que eles são bons. Isso faz com que nós almejemos ele. Também, nesse processo, vamos compreender a importância do conhecimento, e, sobretudo, o conhecimento filosófico. E digo aqui o conhecimento filosófico no sentido de que pertence essencialmente ao ato de filosofar, ultrapassar o mundo do trabalho. Ou seja, pertence ao ato de filosofar, ultrapassar a vida pragmática, a vida prática, a vida da utilidade. Ou seja, considerar a razão das coisas. E aí, quando nós estamos nesse momento, nós já começamos a reflexão e, portanto, um ato de filosofar. Isso serve para qualquer área, para matemática, para história, para filosofia, propriamente falando, né? Enfim, para várias coisas. Mas é nesse momento que nós percebemos que o conhecimento ele não tem um fim extrínseco a ele. Ainda que, de fato, ele possa ajudar e ser útil para várias coisas, o conhecimento tem um fim em si mesmo. É bom saber. E quando nós estudamos, vamos responder essas questões fundamentais, isso vai trazendo gosto aos estudos, né? Nós vamos nos deleitando nesse processo de aprender. E isso é maravilhoso. Então, o estudo, a partir das questões fundamentais, ele vai deixar de ser um fardo, no fim das contas, não é? Deixará de ser um fardo e se torna algo muito prático. Se torna algo que nós vemos resultados. O drama interior da nossa alma vai sendo como que resolvido, né? Aquela coisa que está muito confusa, né? Obscura. Aquilo aos poucos vai sendo resolvido, nós vamos tendo clareza sobre nós mesmos e sobre as coisas à nossa volta. E aí nós percebemos que o conhecimento tem um valor em si mesmo. E é quando nós visualizamos resultados que nós temos mais motivação para poder estudar. Então, é assim, não é, que nós devemos, no fim das contas, buscar estudar. Sobretudo as pessoas que estão, de algum modo, já com uma carreira construída, com a vida estabilizada e querem começar a estudar agora, mas não quer focar exatamente numa vida intelectual, né? Quer estudar porque sabe que tem que estudar, porque precisa estudar para poder desenvolver bons hábitos, para poder crescer, para poder entrar no mundo da alta cultura, porque, no fim das contas, enxerga no conhecimento algo bom. Conhecimento é um fim em si mesmo. E isso nos dá acesso ao real, à compreensão das coisas. Então, penso que isso é muito importante para que nós possamos fazer uma lista
de leituras, né? Uma lista de livros. Considerar essas questões fundamentais, ver as nossas falhas formativas e buscar sanar essas coisas. E aproveitar desse processo. Quanto mais nós aproveitamos, melhor, de maneira qualitativa, não é? Melhor é o conhecimento que nós temos, porque nós vamos encontrando aí motivação, nos empenhando cada vez mais, nos aprofundando naquelas questões. E isso realmente vai preenchendo a nossa alma de coisas boas. Enfim, acho que é isso, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. E caso você queira aprender mais coisas comigo, confira aqui o link na descrição do plano Saber Pensar. Lá nós temos vários cursos e o plano é um valor irrisório, R$ 37,97 ao mês, né? Não é nada. Então você lá pode ter acesso a vários cursos, inclusive curso de filosofia, como começar os estudos, enfim, várias coisas estão lá e mais cursos estão por vir. Por vir. O link está na descrição, você pode conferir aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.